Olá, meus amados, tem palavra de Deus para abençoar a sua vida. Te convido a assistir até o final, vai ser muito bom para você. Clique em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que você ama, que Deus te abençoe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. A partir do versículo 1, diz: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Atenção para o versículo 6, olha. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15, atenção. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero começar a nossa reflexão hoje com a palavra empreendimento. Eu sei que muitos, quando ouvem a palavra empreendimento ou a palavra empreendedorismo, pensam logo no empresário. Esse é o sentido mais comum do termo. Só que a palavra empreender vai para muito além da atividade empresarial. Se você examinar a origem da palavra empreender, o sentido amplo desta palavra, você vai entender que empreender é ter uma visão e se esforçar para realizá-la. O empreendedor é alguém que não se acomoda com a situação atual, então ele cria algo e ele vai buscar isso. Você pode empreender, sim, nos negócios, mas também pode empreender na família. Uma jovem ou um jovem solteiro que quer casar, ele se prepara para isso, isso é um empreendimento. Montar uma casa é um empreendimento. Você deixa o cômodo lugar onde você vive com seus pais e você empreende montar uma casa para a sua nova família. Isso é um empreendimento, isso é uma grande empreitada. Se você vai, por exemplo, mudar os seus hábitos alimentares, você vai ter que empreender, ter que pensar
onde eu vou comprar comida, que horas eu vou comer. Isso também é um empreendimento pessoal. Se você vai se esforçar na obra de Deus, você vai empreender, você vai criar, você vai gerar e você vai planejar até chegar em algum lugar. Você pode empreender na ação social sem visar lucro algum. Eu empreendo transformar a realidade daquelas pessoas. Então eu tenho um projeto, eu tenho uma visão e eu vou executá-la. Pastor, então todos nós somos empreendedores, sim, em algum momento da vida, sim. Agora, o que eu quero te desafiar hoje é ser ainda mais empreendedor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus nos chama o tempo todo para empreender. E quem é aquele que não empreende? É a pessoa acomodada com a situação. É a pessoa que não cria. É a pessoa que não tem uma visão. Observe. O grande lance do empreender é ter uma visão. Você viu que quando Jesus falou com Filipe, ele disse: Filipe, onde nós compraremos pães para alimentar toda esta multidão? O empreendimento de Jesus era alimentar uma multidão muito grande. E Filipe se bate. Filipe diz: Jesus, que empreendimento furado é esse? É muito dinheiro. Se tivesse aqui 200 denários, que hoje daria, nossa realidade, cerca de 10 mil reais, 10 mil reais aqui, cada um comia um pedacinho. Que empreendimento furado. E o texto fala assim, João fala assim, ó, e ele falou isso só para o experimentar, porque ele já sabia tudo o que ia fazer. Ou seja, ele já tinha toda a visão do empreendimento. O empreendimento começa com uma visão. E eu volto, quem não é o empreendedor é a pessoa que não tem visão. É a pessoa que só faz o que recebe pronto, e se acomoda, e fica ali, e nunca ousa criar, nunca toma frente de um processo de mudança e de transformação. Este não é empreendedor. Mas você foi chamado por Deus para empreender nas várias áreas da sua vida, empreender com Deus e para a glória de Deus. Aqui nós estamos vendo Jesus empreendendo. Qual é o empreendimento de Jesus? Alimentar cerca de 12 mil pessoas. Pastor, eu li no texto 5 mil, você leu 5 mil homens. Só os homens eram contados naquela época. Mas lembre que Jesus era seguido mais por mulheres do que por homens. Então, se você igualar, para deixar por baixo, tem mais 5 mil mulheres, que deveriam ter mais. As crianças também não são contabilizadas, então bote por baixo mais um terço de crianças. Então, estou colocando 12 mil bem por baixo. Gente, quem já alimentou muita gente sabe quanto isso é caro. Pode ser aquele velho estrogonofe quebra-galho, mas se for muita gente, sai caro. E quando Jesus apresentou esse projeto aos discípulos, de alimentar aquela galera toda, os discípulos falam, não só aqui em João, mas nos outros 3 evangelhos, curioso, que esse é um dos pouquíssimos milagres, se não me engano é o único, eu vou até conferir depois, que é citado nos 4 evangelhos, de tão importante que ele é, tão significativo que ele é. Em todos os evangelhos, os discípulos se opõem a Jesus. E Senhor, que furada, que loucura, que trabalheira. Não, despacha essa galera, manda eles embora. A ideia dos discípulos é, Senhor, manda eles para eles irem comendo pelo caminho, para eles comerem em casa. E o Senhor fala, não, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu quero alimentar todo mundo. E aqui começa a aplicação. Irmãos, a primeira coisa que você tem que questionar quando você tem uma visão, você tem um projeto, quando você empreende, é o porquê. Essa é a base de tudo. Para quê? E por quê? Por que Jesus queria dar aquele banquete, alimentar tanta gente? Será que ele queria sair na capa do New York, Jerusalém, New York, Jerusalém, no dia seguinte?
Jesus alimenta 12 mil. Festa como nunca antes na história da Galileia. De forma alguma, essa não era... Ele queria bombar na rede social. Felipe, sobe no monte ali, pega todo mundo na panorâmica. Pega todo mundo, Felipe. Pega os 12 mil na foto. E Felipe subiu com o telefone e fez a foto panorâmica. 10 mil likes. Foi isso? Não era essa a intenção de Jesus. Os textos são muito claros ao dizer o que motivou o Senhor. Você vê em Mateus, você vê em Marcos 6,34, fala assim: olhando para aquela multidão, teve compaixão. Mateus 14 fala assim: olhando para a multidão, teve deles íntima compaixão. Jesus bateu o olho naquelas carinhas famintas, cansadas, que vieram atrás dele e disse: gente, eu não posso liberar esse povo assim, eu não aguento. Sabe aquela coisa que você não precisa fazer, mas que o seu coração aperta, que você não aguenta isso. Eu poderia até liberá-los com fome, e eles se virariam, creio que não morreriam no caminho não, mas eu não estou aguentando, meu coração está apertado. Olha aquela senhorinha ali, meu Deus, tem horas aqui com a gente, a distância é longe para a casa dela, olha aquela criança, olha aquele homem doente que veio atrás de mim, eu não posso liberar eles assim. Então nasce de uma compaixão íntima. Ouça uma coisa, se você quer empreender na vida debaixo da bênção de Deus, a primeira coisa que você tem que ter no teu coração é uma motivação amorosa, é ser motivado pelo amor. Deus só abençoa empreendimentos lastreados no amor, porque se não for lastreado no amor, como Paulo disse, não vale nada. Paulo, explicando aos coríntios os dons espirituais, ele fala o seguinte: agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Não adianta ter todos os dons, recursos, talentos, habilidades, se não tiver amor. Tudo que for feito sem a estrutura basilar do amor não vale nada. E ele chega a falar: se você, ou se eu, ele fala, der todos os meus bens aos pobres sem estar fundamentado no amor, e pastor, por que alguém daria todos os bens aos pobres se não for por amor? Por loucura, por vaidade, por orgulho, enfim. Se não for por amor, não vale nada. Se eu pegar o meu corpo e der ele como combustível do fogo, isso não for por amor, Paulo disse, não vale nada. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é: por quê? Por quê? Para quê? Quem estava aqui no culto da virada, eu falei que Deus te quer sonhando, Deus te quer projetando. Infelizmente nós aprendemos errado. Eu aprendi, pelo menos na igreja, eu ouvia o versículo assim, ó: do homem são as preparações do coração, do homem são os planos, mas do Senhor, aleluia, é que vem a resposta certa. Ou seja, o plano do homem era tido como algo carnal, o que valia mesmo era só o projeto que vinha lá do alto, como a revelação de Deus. Mas gente, quem está ensinando isso é o homem que mais projetou na Bíblia, o nome dele é Sassá. Conhece não, porque é meu amigo, Salomão. O homem que mais projetou na Bíblia, peraí, é uma incongruência. Como é que o homem que mais projetou na Bíblia vai dizer que projetar é algo carnal? Não é isso que ele fala. Se você continuar o texto, você vai ver o que ele está ensinando. No versículo 2 ele fala assim, ó: então, o que é que você faz? Ele vai dizer, por quê? Porque no coração do homem tudo é bom aos seus próprios olhos a princípio, mas o Senhor vai lá dentro do homem e pesa o espírito dele, bota as intenções dele na balança. Então, como você não consegue discernir muito bem os seus planos, o que é que você faz? Ele dá a solução no versículo seguinte, no 3, ele fala assim, ó: então, pegue os teus projetos e consagre ao Senhor, e tudo será bem sucedido. Você pega os teus sonhos, tuas vontades,
tuas empreitadas, coloca diante de Deus, Deus corrige tudo. Isso aqui é vaidade, isso aqui é bobagem, isso aqui é bênção, faltou isso aqui, e Ele te dá de volta. Mas você tem que projetar. Quando Davi projetou construir o templo de Salomão, Deus falou para ele: Davi, fizeste bem em propor no teu coração. Não é carnalidade sonhar, pensar, é bênção, e é, na verdade, a nossa função, é a nossa missão. Mas atenção, você precisa ficar atento à sua motivação. E ouça, você não consegue de imediato discernir a motivação. Salomão fala o seguinte: você precisa ir ao Senhor em oração, buscar direção de Deus, porque a princípio tudo que você pensa parece justo e bom. A minha empreitada é ser um grande empresário, é ser um artista famoso, é ter um corpo escultural. E a princípio você acha razões para isso, a princípio você acha justificativas para isso, mas aí quando você coloca diante de Deus, é que a sua motivação será avaliada bem. Que a palavra diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados, e ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela está apta, ela está pronta para separar em nós os pensamentos das intenções. Então você tem que pegar o que você projeta e jogar na luz da palavra, para que a palavra viva e eficaz, não uma letra só, mas a palavra revelada, viva e eficaz, entre em você e separe a tua ideia, o teu pensamento, da tua intenção. Para que eu realmente quero isso? Tiago 4:3 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos próprios deleites. Ou seja, o seu pedido, o seu projeto, o seu empreendimento não é abençoado por Deus, porque a motivação é egoísta, é egocêntrica. Não há uma motivação amorosa. Você não quer abençoar pessoas, você não quer fazer o bem, você quer dar uma resposta a alguém, você quer se vingar, você quer se exaltar sobre os outros. Não há uma motivação espiritual ligada ao coração amoroso do Senhor, que é amor puro. Então a primeira coisa, meu amado, é revisar, analisar, expor o nosso coração a Deus, para que as nossas motivações sejam encaixadas no amor. Ouça isso, essa parte é a base. Se isso acontecer, você já está com 50% do caminho andado. Se você tiver um projeto motivado no amor, a coisa já está encaixada. Agora é só ajustar com algumas coisas que a gente vai falar aqui agora, e você vai arrebentar para a glória de Deus. Amém? O que acontece? Ele está amando aquele povo, ele quer dar aquela comida toda por amor. E ele agora começa a se mover. Não basta você ter uma visão, você tem que se mover para isso acontecer. Ele começa a falar da visão e tomar atitudes. Ele começa a buscar apoio, ele começa a buscar investimento. Ouça uma coisa, nem sempre você tem a visão e os recursos. Na maioria das vezes você tem uma visão que é maior do que os recursos que estão nas suas mãos. Na maioria das vezes. Nós temos um sonho, um projeto que é maior do que o que está na nossa mão. E o que a gente faz com isso? A gente conta com a ajuda, até Deus faz isso. Ele te dá uma visão maior do que o seu recurso, porque senão você fica autossuficiente. E Ele te quer contando com outras pessoas, porque o projeto, na verdade, não é só seu, ele é nosso. E não é nosso, ele é dele, por ele e para ele. Amém? Então ele não tem recurso. E quando ele comunica o projeto, ele é logo informado por Filipe: Senhor, tivesse aqui 10 mil reais, cada pessoa aqui comeu um pedacinho de pão. Projeto não tem jeito. Ele fala: calma, rapaz, pergunta aí quem tem alguma coisa. E os discípulos saem no meio de uma multidão, buscando ajuda, buscando investimento, buscando apoio. Ouça uma coisa, quando os seus projetos forem motivados pelo amor e alinhados com Deus, Deus vai levantar gente para lhe ajudar, meu amigo. Vai aparecer.
Vai ter gente que vai sonhar junto com você esse projeto. E começam os discípulos a falar no meio da multidão sobre alguém ajudar, alguém abençoar. E só aparece um menino, talvez por sua inocência, com 5 pães e 2 peixinhos. E ele leva para Jesus. Ouça isso, é um começo muito pequeno. Jesus poderia falar o seguinte: rapaz, só chegou isso, não dá para começar não, é muito pequeno. Não, o texto fala que a primeira coisa que o Senhor faz quando pega aqueles... Então, os próprios discípulos disseram para ele: Senhor Jesus, o que é isso? Foi André que falou, está no texto. Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus fala: não dá para cá, rapaz, não murmura não, não reclama não. Ele pega, levanta para o céu e diz: eu te agradeço, Senhor, aleluia. Celebre um por um. Quando a gente começa a fazer um evento, às vezes, eu sou muito empreendedor em várias áreas, eu empreendo em todas as áreas da minha vida, graças a Deus, eu não me acomodo com nada. E um dos empreendimentos mais angustiantes que existe é eventos, como a gente queria fazer o Good News, por exemplo. Porque, meu irmão, você já começa o evento devendo 100 mil. É tipo isso. Entendeu? Aí você anuncia 3 inscritos. Uma semana. Meu Deus, e agora? Sabe o que eu faço? Minha esposa sabe disso. Entrou mais um, eu digo: glória a Deus. É o sinal, é a pequena nuvem. Eu falo assim, ó, é sinal que alguém se interessa, né? Porque se um se interessa, como esse um tem outros. Aleluia. Vendi meu primeiro picolé, tem mais gente que quer comprar meu picolé, tá entendendo? É tipo isso. Se fosse ruim, ninguém comprava. Então, é o sinal, é a pequena nuvem. Então você é grato. Muita gente trava aqui, num coração ingrato e murmurador, que não sabe começar pequeno. Pedir ajuda, ninguém... Quantas pessoas eu vou atender? Infelizmente o discurso é esse: pastor, ninguém me ajuda. Ou só fulano me ajuda. Pedir, só fulaninho. Meu amado, glorifica a Deus por fulaninho. Glorifica a Deus por esse pequeno começo. Levanta esses 5 pães, esses 2 peixinhos e diga: Senhor, obrigado. Jesus podia estar ali esbravejando com o povo. Gente, você acha que só um menino tinha comida naquela multidão toda? Quase impossível isso. Tanta gente, só um menino tinha comida? Não. Sabe o que eu acredito que aconteceu? Quando os discípulos começam a falar: ei, gente, o Senhor está querendo uma comida aí para repartir com a galera, para poder fazer juntar aqui umas panelas, vamos fazer uma comida. A galera tem que tocar a sua comida. Aonde? A minha não. Você é louco. Se eu der a minha aqui, não vou comer nada. Tenho quase certeza disso. Aí o menino inocente, o guri: aqui eu. Talvez a mãe viu: mamãe, quieta, menino. Guarda o seu. Ele foi lá inocente e deu os seus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus podia estar revoltado com aquela multidão. Não, meu amado, ele estava glorificando ao Senhor. Ouça uma coisa: murmuração trava, gratidão abre portas. Grato, obrigado, Senhor, por essa ajuda que chegou, aleluia. Por esse recurso, é o começo. O que está nas minhas mãos é o começo do milagre. Toca no seu irmão e diga assim: o que está nas suas mãos é o começo. Começa com esse pouquinho, se esforça nisso, dá glória a Deus, não espera ficar grande não, meu irmão. Ouça uma coisa, um dos textos que mais me trazem um impacto nesse sentido na Bíblia é quando a viúva de um profeta vai buscar Eliseu em 2 Reis, capítulo 4, e no versículo 2 diz que ela fala assim com Eliseu, no versículo 1 ela fala: Eliseu, você sabe que meu marido era temente a Deus, ele morreu, eu estou com dívidas, os credores querem levar meus filhos como pagamento, nos ajuda. Olha qual é a resposta de Eliseu para aquela mulher. Ele fala: versículo 2, o que você tem na sua casa? Que coisa forte. Imagina aí, uma mulher pobre, desesperada, vai pedir ajuda a um profeta, e a resposta dele é: o que você tem? O que você tem?
Gente, essa é uma resposta de um coach em empreendedorismo. O que você sabe fazer? Qual é seu talento? Qual é seu recurso? É a partir do que você tem, do que você é, do que Deus já te deu, que nós vamos começar a viver um milagre. Aleluia! Ele não fica buscando nela algo que ela não tem. Deus não fica buscando em você um talento, um recurso, uma habilidade que você não tem, não. É a partir do que Ele já te deu que começa a multiplicação. Parábola dos talentos, né? Ele dá uma quantidade para cada um, mas naquela quantidade, seja 1, seja 2, seja 5, ele vai ver multiplicação. Ela falou assim: a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Ele falou: é isso aí. Peça, vasilhas emprestadas, apoio, investimento. E Deus vai entrar com a providência. E até voltar a prosperar a terra, não vai faltar azeite na tua. E ela aí foi, pegou as vasilhas e foi com o seu pouquinho, foi multiplicando, depois virou uma empresária do azeite. Que ela vendeu todo o azeite, teve dinheiro suficiente, começou com um pouquinho que ela tinha. Pergunta, irmão, assim: o que está nas tuas mãos? É isso, é aí que o milagre, não é um talento que você não tem. Tem gente, igual eu, uma época que eu falei com minha esposa, eu estava pensando, né? Porque assim, para a glória de Deus, Deus me deu um talento para estudar. Eu sou muito bom de estudar. Então assim, para concurso, para vestibular, sabe? Eu estudo pouco e consigo ter bons resultados. Para a glória de Deus, não que eu sou mais inteligente, não. É uma habilidade mesmo de estudar, de fazer prova. Eu sou bom nisso. Aí eu pensando, eu vendo, poxa, fulaninho era mau aluno pra caramba. Aí fez o curso de medicina ali. Poxa, está ganhando 30 mil reais. E ciclaninho também. Aí um dia eu botei na cabeça, sabe de uma? Olha esse negócio, velho. Olha esse negócio. Aí fui orar. E o Senhor falou: ô Diogo, você não aguenta nem ver sangue. Você não vê sangue, você vai desmaiar, meu filho. Que médico que você vai ser? Às vezes nós estamos caçando um talento que não é nosso, uma vocação que não é nossa, porque a gente acha bonito, a gente acha legal, fulano faz. Você tem que ver às vezes as pessoas que aparecem na igreja querendo louvar. Pastor, eu achei bonito é louvar. Eu quero louvar. Eu digo: a irmã tem chamado? Lógico que eu louvo no meu banheiro. Deus é tremendo lá. Eu digo: tá bom. Aí vem, minha irmã, pensa uma taquara rachada, um negócio horrível. E para dizer a essa irmã que ela não, meu amigo, Deus falou com ela que é o louvor, e pá, meu amigo, que luta! Meu irmão, minha irmã, ouça uma coisa. Não é porque você acha bonito, não é porque dá retorno, não é porque fulano está se dando bem. É porque você tem esse chamado, esse talento. É o azeite que está na tua vida. Investe isso. Vai multiplicar. Vai crescer. Vai prosperar. Vai eu fazer curso de medicina. Ô médico frustrado. Cada plantão ia ser uma carta de Rivotril. Vou ficar lá doidão assim, ó. Ia ser um péssimo médico, ia cometer erro médico, ia ser processado, ia ser demitido. Como tem um monte aí, não é verdade? Mas quem tem essa vocação, desde pequeno, gosta de fazer curativo, né? De brincar de médico e tal, de fazer as coisas. É a vocação, gosta de cuidar de gente, né? Gosta, eu não gostei dessas coisas. Então, meu amigo, você precisa entender o que está na sua vida. É a partir daí que o milagre começa. Jesus não pediu, ele não pediu algo, porque se tivesse aqui um patê de, uma pasta de grão de bico, não. Era pão e peixe, é isso que vamos comer, glória a Deus, amém? É o começo pequeno com o que a gente tem. Agora observe, princípio importantíssimo agora. Quando ele abençoou, ele partiu logo para dividir? Não, ouça aqui, ó. Isso aqui é um detalhe que muita gente passa no texto. Em João 6 nem fala muito dele, fala só rapidinho. Em Marcos fala mais. Observe,
fala que ele antes mandou todo mundo sentar na grama. Não é verdade, gente? Mandou todo mundo sentar na grama. E se você ler Marcos 6,40, diz que ele mandou sentar de 50 em 50. Isso é organização. Você lembra na sala de aula, quando a professora tinha 30 alunos, a professora falava assim, ó, divide grupo de 6. Meu, era meia hora. Corre para cá, arrasta a cadeira. Não, eu quero ficar com fulaninho. Professora, pelo amor de Deus, gente. 30 pessoas, 5 grupos de 6. Meia hora. Imagina 10 mil, 12 mil pessoas para fazer grupo de 50 em 50. Meu amigo, pensa um negócio demorado. Não, aqui é a galera de Nazaré. Jesus, pelo amor de Deus, gente, essa panelinha de Nazaré aí é 50. Não, senhor, aqui nessa galera. Não, meu filho, é 50. E aí vai, e 50 aqui, 50. Gente, isso demorou, isso deu um trabalho, ele se estressou, gente. Eu quero tudo organizadinho para. Ouça uma coisa. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que sem organização a bênção virava maldição. Você já viu uma multidão faminta? Já viu? Eu lembro de um episódio, um casamento que eu fui uma vez. Foram 2 irmãos casando ao mesmo tempo. A igreja estava abarrotada. E a festa era num espaço anexo da igreja, que era muito menor do que o templo. E o que acontece? Quando as pessoas desceram para... Já estava lotada. Quando desceram para a festa, aí ficou aquele negócio, todo mundo espremido. E a comida começou a demorar. E o povo foi embora, dizendo só, vou embora para eu comer. E ficou naquela ali. Né? E aí, meu amigo, quando os garçons finalmente começaram a passar com a comida, era uma portinha tipo assim. Quando eles davam 3 passos, o povo avançava de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Era coxinha pelo meio do dedo, era... Os caras comendo, voltavam assim com medo, sabe? Fazia tipo assim, ó, vai. Era uma loucura. Quando liberou a mesa dos doces, meu amigo, foi seguro. Empurra. Pense, que loucura. Isso, sei lá, 200 pessoas. Agora, imagina 12 mil famintos que andaram o dia todo atrás de Jesus. Meu amigo, se eles saem ali sem organizar, com bandejinha de pão, ó o pão, ó, meu amigo, dava empurra, pisoteamento, o que era para ser bênção virava... Ouça uma coisa, se você não organizar a sua vida, o que é para ser bênção vira maldição. Muitos dos nossos empreendimentos não dão certo porque nós somos bagunçados. Nós somos preguiçosos para arrumar as coisas. E eu sou um deles. Eu sou muito criativo, eu tenho muita ideia, mas na hora de organizar eu digo, amanhã... Eu pego os livros, eu vou fazer uma pesquisa, eu pego 50 livros. Para isso eu não tenho preguiça não, eu estudo a madrugada toda. Mas eu para organizar o livro no lugar... Então, só que isso, depois, aí no dia seguinte, eu quero fazer outra pesquisa. Eu falo, mas cadê aquele livro? Estava aqui ontem. Hoje ele está debaixo da cama. Hoje está dentro da geladeira. Está entendendo? Organizar dá trabalho, mas se você não organizar, a sua vida vira uma bagunça. E o que era para ser uma bênção vira uma maldição. Observe uma coisa, se Jesus não organiza, aquilo ia ser uma confusão. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. 1 Coríntios 14, 33. Deus é um Deus de paz e não de confusão. O grande empreendedor da Bíblia, que é Salomão, tinha como característica ser um homem extremamente organizado. A glória de Deus era vista em Salomão, porque ele era um homem organizado. A rainha de Sabá não ficou fora de si com as respostas de Salomão, não. Ela ficou, poxa, quando ele responde, ela fala assim, poxa, realmente, a sua sabedoria é maior do que a sua fama. Só que o texto fala que ela fica fora de si, em 1 Reis 10:5, quando ela vê a roupa dos criados, o porte dos criados, a comida sobre a mesa, a maneira como o sacrifício era perfeitamente oferecido. E ela ficou fora de si.
Que é isso? Toca o seu irmão e diga assim: a sua organização facilita as coisas e glorifica a Deus. Se nós não nos organizarmos, nós não podemos crescer. Se não nos organizarmos, não avançamos. Vai em qualquer país desenvolvido, uma marca dele é a organização. Vai em países subdesenvolvidos, eles são mais desorganizados, são caóticos. Eu fui no Egito, foi ano passado ou retrasado? 17. A gente foi em João. Que loucura! No Egito não tem sinaleira. Você tem uma ideia? A buzina é ligada 24 horas. O cara dizia assim: que loucura, meu irmão. Aí você está na rua, passa um camelo. Uma loucura, um caos. Um caos. Não tem como crescer. Não tem como prosperar. Não tem como se desenvolver. Irmãos, nesse ano, em nome de Jesus, proponhamos em nosso coração colocar em ordem as coisas. Deus quer te dar mais, quer me fazer crescer, quer te fazer crescer, mas nesta bagunça não tem como. Eu tenho certeza que se as coisas não se organizassem, o Senhor diria: eu até queria alimentar vocês, mas nessa bagunça, se eu for dar pão, vai ter empurra, vai ter confusão, vai ter briga, vai ter morte, então vou embora. Eu já vi muita gente desistir de abençoar por isso. Já vi muita gente que quis abençoar o outro, ou um grupo, quando ele viu a bagunça, ele disse: rapaz, não dá. E a mesma coisa com Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem para poder fluir. Outro princípio. Meu irmão, quando chegou na mão de Jesus 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho certeza que entre os 12, Judas, sobretudo, avarento que só ele, olhou e falou assim: imagina, rapaz, só tem 5 pães. Jesus, divulga não, fica humildinho, fala que não, finge que não chegou nada, que é o nosso, rapaz, você é louca, finge que não chegou nada. Então eles poderiam ter esse coração: rapaz, só chegou pra gente, tem pouquinho, divulga não, vamos comer aqui, cada um pega um pedacinho, o pai estava morrendo de fome. Quem mais tinha fome era eles, que estavam ali trabalhando, andando para lá e para cá. Quem mais tinha fome era eles. Eles poderiam ter 1000 motivos para dizer: não, o justo é que a gente coma primeiro, vamos comer primeiro. Não. Desde o princípio eles repartiram, e na verdade, se você for ver a lógica do texto, fica subentendido que os discípulos comeram por último. Desde o princípio eles repartiram. Ouça uma coisa: você quer que Deus te faça crescer? Divida o que você tem mesmo sendo pouco. Logo no começo do... Tem gente que é assim, muita gente fala assim: pastor, hoje eu não dizimo não, porque eu ganho pouco, mas assim que eu prosperar, você vai ver, a gente vai construir essa igreja. Eu digo: você não dizima 100 reais hoje? Vai dizimar 1000 amanhã? Conta outra, rapaz. Você está apegado a 100 reais hoje? Você vai dar 2000 amanhã? Conta outra, rapaz. A Bíblia é muito clara com isso. Quem é fiel no pouco, cresce. Quem não é fiel no pouco, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração e sabe que você não pode crescer. Por isso que Paulo fala: Deus dá semente para quem semeia. Quanto mais liberal alguém é, mais ele cresce. Em Isaías 32, versículo 8, fala assim que o liberal projeta coisas liberais e por sua liberalidade ele cresce. O seu projeto, a sua visão já é liberal, ele já abençoa. Tem gente que para repartir, não, eu tenho muito pouco. Não, irmão, reparte o que você tem, meu irmão. Eu lembro quando Elias chega em 1 Reis 17, na casa da viúva em Sarepta, e ele chega criando o ditado: farinha pouca, meu pirão. É o que ele chega falando. Porque a mulher fala: eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele fala: primeiro para mim. Ele criou ali: farinha pouca, meu pirão primeiro. Gente, ouça isso. A mulher podia rodar a baiana e falar: o quê? Você está maluco? Minha pouquinho de farinha, meu azeite aqui, vou dar para você. Você come todo dia na beira do rio Querite lá? E agora vai comer minha farinha? Não, que é medo do meu menino que vai comer aqui, a última comida que a gente tem. Ela podia ter esse discurso e a gente entende. Ela disse: não.
Isso aqui é uma oportunidade que eu tenho de repartir com o homem de Deus, de ajudar alguém, de sustentar. Deus disse que eu vou te sustentar? Então Deus vai multiplicar na minha vida. E ela reparte o pouquinho que tem. E Elias fala para ela: até voltar a chover na terra, não vai faltar nem farinha nem azeite na tua casa. Então reparta, comece já as suas empreitadas assim. Não é só dinheiro, não, é tempo. Não tenho tempo para ninguém. Não tenho para ninguém. Não, pare e dê tempo para os outros. Amor, talento, recurso. Se você tem um projeto, demonstre isso desde já. Minha vontade é um dia fazer muita caridade. Hoje não faz nada. Mentira. Quem quer fazer muito já faz o pouco. Quem quer fazer muito já faz o médio. Quem não faz nada não quer fazer nada. Deixa de conversa fiada. Você é fiel no pouco. Isso revela que você pode ir para o muito. Amém, meu irmão? Outro princípio. Quando todo mundo comeu. Sim, só um detalhezinho do anterior. A multiplicação acontecia enquanto eles repartiam. Ouça isso. A multiplicação não aconteceu primeiro e depois ele repartiu. O texto fala nos outros evangelhos que enquanto eles partiam, a coisa ia multiplicando. Então isso fala que quando a gente começa a liberar, começa a vir a multiplicação. Não é antes, é durante. Vamos lá, outro princípio. Quando todo mundo comeu, Jesus disse o quê? Recolham tudo o que sobrou, para que nada se perca. Toca no seu irmão e diga assim, não desperdice. Jesus não é fanfarrão. Ele fala, não quero que se perca nada. Não quero que nenhum tico seja jogado fora, porque tudo tem valor. Ouça uma coisa. Muitos de nós, infelizmente, nos comportamos como fanfarrões diante de Deus. Deus começa a abençoar, abrir portas, mandar recursos financeiros, emocionais, humanos para a nossa vida. A gente começa a viver de uma maneira a desperdiçar. Eu não quero entrar pessoalmente na nossa vida de falar o que é desperdício e o que não é. Isso é uma coisa muito particular. Mas você tem consciência daquilo que não serve para nada, que não tem proveito, que não tem edificação, que não agrega nada para o projeto, que muitas vezes investimos ou deixamos para lá. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que tudo seja usado para a glória dEle, meu amado. Que tudo tenha um propósito, que tudo tenha um fim. Até porque nessa vida a gente tem uma missão. O tempo de gozo eterno é na glória celestial, na glória do porvir, que também tem missão. Mas aí é outro assunto. Então aqui você tem que pegar tudo o que você tem e investir, e dar proveito, e gerar amor e bem com o que você tem, não desperdiça. Provérbios 18:9 fala assim, que o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. O desperdiçador é um negligente, que não honra a Deus. Deus não pode abençoar alguém que desperdiça as coisas. Que talvez o que está travando a mão de Deus sobre a tua vida é o desperdício. Deus sabe que você joga fora. Como Ele vai te dar mais? Outro princípio, gente. Quando juntou tudo, deu quanto? Deu quanto? 12 cestos cheios. Coincidência? Tem 12 trabalhadores alimentando o povo. Sobram 12 cestos cheios. Coincidência? Eu não acredito. Eu acredito que cada um daqueles cestos tinha um destino da casa daqueles trabalhadores, dos 12 discípulos de Jesus. Ouçam outro princípio. Sabe por que muita gente não avança? Porque trata muito mal quem trabalha com ele, quem se esforça com ele. É ingrato a quem está mais perto. Tem gente que o coração é super caridoso para o estranho, mas para a mãe que sustentou a vida toda é avarento. Tem gente que é super caridoso com o mendigo, mas é o pai que ralou para pagar a faculdade dele, ele nem dá um telefonema. Tem gente que é super caridoso com
o doente, mas a empregada dela adoece, ela quer descontar o último centavo. Ó, tamo junto, Gabi, tô? Fique tranquilo que a gente está advogando aí o negócio. Tá entendendo, meu amado? Jesus não. Óbvio, eu imagino que coisa linda no coração daqueles discípulos, cansados. Talvez imagine, rapaz, o senhor inventa isso, rapaz, a gente está cansado aqui, velho. Mas foi bom, valeu a pena, a gente trabalhou aqui tanto. Vamos juntar agora. Imagina, porque, gente, ó, fim de festa, todo mundo moído. Aqui na igreja, a maior dificuldade que eu tenho é no fim das coisas. Para arrumar, todo mundo tá no gás. Mas depois que acaba, a galera começa a vazar. Fulano, não, já fui, pastor. Já foi o quê? Você tá aqui ainda. Vem arrumar. Todo mundo quer vazar no final. Aí imagino Jesus. Gente, acabou, glória a Deus. Alimentamos a multidão. Agora catar tudo. Ah, Senhor. Bora, rapaz. Cata tudo. E todo mundo lá catando. E daqui a pouco, quando ele vem, 12 cestos. Eu imagino o Senhor falando assim, ó, cada um pega um, leva para casa. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Irmão, se está prosperando, reparte o lucro com seus funcionários. Porque assim, não, eu combinei um salário mínimo, é um salário. Pelo amor de Deus, Deus te fez crescer, meu irmão. Abençoa teus funcionários. Abençoa quem está contigo, honra. Abençoa, meu irmão, em nome de Jesus. Investe, ajuda, faz acontecer na vida deles também. É isso que Deus quer ver. Entenda uma coisa, o empreendimento não é só empresa não, o empreendimento de vida, ele não é só seu. Ele está na tua mão, mas Deus te deu para abençoar muita gente. Sabe que às vezes tem gente que é empresário só porque tem um talento, porque o coração não é nem fiel a Deus, mas Deus abençoa, porque Deus olha para aquela multidão de funcionários e fala assim, por causa deles eu vou te abençoar. A Bíblia fala que se você retiver o salário do trabalhador, eu não sei exatamente onde está em Provérbios isso, mas diz que ele clamará contra ti e Deus te castigará. Então entenda que muitas vezes Deus te abençoa não por você, mas por aquele funcionário lá que está na sua empresa. Então honra, abençoa. A primeira coisa a pagar é o salário das pessoas que estão ali trabalhando. Aqui na igreja, quem trabalha no financeiro sabe que a ordem é essa. Primeiro o pagamento de quem recebe ajuda de custo aqui, de quem tem algum salário. Primeiro o deles, o meu, no final. Deus me abençoa, me viro, Deus abre portas. No final. Então você tem que ter essa visão, essa mentalidade. Amém, meu amado? Abençoa as pessoas. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: pastor, mas isso aí é um projeto meio incomum, né? Não é uma coisa que eu lido no dia a dia. Pegar pão e multiplicar. Na minha vida não acontece muito assim. Isso é uma coisa. Eu quero que você mude essa mentalidade. Ouça isso. Tudo que nós fazemos na vida é espiritual, meu irmão. O justo viverá da fé. Em tudo que você fizer, faça com essa mentalidade de quem crê, com esse firme fundamento das coisas que se esperam. Tudo é pelo Espírito, aleluia. Tudo é no Senhor, irmão. Cada coisa que eu vou fazer, que eu vou orçar, que eu vou comprar, tudo é debaixo de oração, pedindo direção a Deus, pedindo ajuda a Deus, e Ele tem sido fiel. Tudo é pela fé. Deus está em cada detalhe do seu empreendimento, da sua empreitada, do seu desafio de vida. Tudo é pela fé. Amém?